Qual a situação mais extrema que você viveu até hoje? Você sabe o que passam os prisioneiros de guerra? Hoje eu vou falar de um assunto histórico, né? Vou contar algumas histórias aqui sobre prisioneiros de guerra que tiveram que sobreviver em diversas guerras aí, e principalmente as mais modernas, né? Nós tivemos a Guerra da Indochina, que foi uma guerra que aconteceu logo depois da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1954, que foi a Península Indochinesa, onde hoje é o Vietnã, que fez uma guerra de libertação da França. Então, durante a Segunda Guerra, os japoneses invadiram a Península Indochinesa e quem tomava conta lá eram os franceses, que tomavam conta com mão de ferro. Quando os japoneses vão embora, ao fim da Segunda Guerra Mundial, os franceses quiseram retornar e aquela população não aceitou. Tá? Então, o que hoje é o Vietnã, na época era a Indochina, e iniciou-se a Guerra da Indochina. Né? Ali tem um episódio bem interessante que, no final da guerra, os paraquedistas franceses, da Legião Francesa, ficaram cercados num local chamado Dien Bien Phu, perderam aquela batalha e foram presos. Vários deles foram presos e foram levados para o cativeiro. E ali começa uma saga de sobrevivência muito forte, porque havia toda uma doutrinação comunista que era feita dentro do campo de concentração, mas particularmente eles viviam uma situação muito delicada em termos de alimentação e principalmente em termos de primeiros socorros, tá? Que eram importantes por causa da higiene do acampamento. Então eles pegavam muita doença, doenças tropicais, muita diarreia, muitas feridas e vermes. Então toda hora eles estavam com problemas de saúde graves. Entre esses prisioneiros existiam alguns médicos que formaram uma equipe que passaram a tratar dos prisioneiros com o que eles tinham à mão. E eles não tinham quase nada. Eles tinham água quente, pouquíssimos recursos. Então ali, quando a gente estuda aquela história, a gente começa a ver coisas interessantes. Então, por exemplo, para disenteria, tá? Então, uma pessoa muito tempo com disenteria, ela vai enfraquecendo muito rápido, ela vai desidratando. Então, os médicos davam carvão em pó. Eles amassavam o carvão e davam carvão em pó para poder sustar a disenteria. Lógico, eu estou falando aqui de situações extremas, né? Não estou falando do nosso dia a dia, mas eram situações muito drásticas, né? Num certo momento, eles tiveram um problema, um deles lá teve um problema de verme, tá? Então ele estava com um verme muito grande. E ele fala, né, o médico que está relatando, ele fala, né, o que era que eles consideravam um problema muito grave de verme, porque já que todo mundo tinha, né, era quando os vermes saíam naturalmente até pela boca, até pelo nariz. Tá? Então era uma coisa bem horrorosa. E aí a solução foi uma colher de sopa de gasolina. Como eu disse, são situações extremas, não é para ninguém fazer isso. Mas o médico foi questionado, né? Mas isso não vai deixar o prisioneiro doente? Ele falou, olha, os vermes vão ficar bem mais doentes do que ele. Tá? Então, assim, qual era o extremo da vida humana que eles estavam vivendo ali, a dificuldade tremenda que levava eles a esse tipo de decisão e esse tipo de conduta. Num dado momento lá, um prisioneiro teve hemorroida e eles tiveram que fazer uma cirurgia, não tinha jeito. Imagina fazer uma cirurgia numa situação dessa. Então eles pegaram um pedaço de metal, passaram um tempão afiando esse metal para tentar transformar num instrumento cirúrgico, pediram que esse rapaz fizesse por uma semana banhos de assento com água quente, então uma vasilha lá, assentasse na água quente por muito tempo, ou seja, para amolecer, né? E um belo dia chamaram ele lá e quando ele entrou, agarraram ele à força e fizeram a cirurgia à força, a seco, sem anestesia. Depois de muitos anos, né, esse prisioneiro, depois de recuperado, né, esse prisioneiro agradeceu
do fundo do coração, porque ele estava sofrendo muito. E naquele dia, apesar de ter sido um sofrimento extremo, fez com que ele pudesse sobreviver. Lógico, isso depende de conhecimento técnico, isso depende de muitas condições. Mas é para vocês entenderem, quando a gente fala sobre o apego que o ser humano tem à sobrevivência, à manutenção da sua vida, chega a extremos desse tipo. Isso aconteceu com esses prisioneiros lá em Dien Bien Phu. Histórias semelhantes se repetiram em outros campos, em outras guerras. Então, depois na Guerra do Vietnã, que é no mesmo local, com a mesma área endêmica, né? Uma área com muita sanguessuga, com muita malária. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial na Birmânia, cerca de 2/3 da tropa inglesa foi retirado de combate por causa de malária. Então não era nem por causa de tiro. O pessoal que morria por causa de tiro ou que era ferido por causa de bombardeio e tal era mínimo. A maioria do pessoal era doença tropical. Ainda voltando ali a Dien Bien Phu, lá na Guerra da Indochina, eles fizeram, para chegar até o campo de concentração, uma marcha de centenas de quilômetros. E quando eles conseguiram fugir, alguns conseguiram fugir do campo de concentração, eles pegaram balsas de rio e marchas longuíssimas, tá? Sem poder contar com o auxílio da população, que era favorável ao Viet Minh, que era uma batalha, particularmente uma batalha de independência, praticamente. Então eles passaram por agruras muito grandes, vários pereceram, vários morreram, mas vários sobreviveram. E essas histórias vão enriquecendo o nosso conhecimento, para que a gente possa entender que pessoas já passaram por situações muito piores do que as que nós temos hoje, ou do que nós possamos vir a passar mais à frente. Estudem história. A história nos ensina bastante, ela nos passa muitos conhecimentos. Estudem história sempre que possível, peguem livros, leiam livros de aventuras, mesmo que seja ficção, de maneira que você consiga tirar algum conhecimento dessas coisas. O livro que eu li chama-se Os Centuriões. Você não encontra mais para vender, você encontra em sebo, mas é um livro com uma história bem interessante da Legião Francesa na Guerra da Indochina. Prepare-se e sobreviva.